Oi, oi! Vou ler agora Poder e Manipulação, do autor Jacob Petrie. Capítulo 3. Do que fazer para obter prestígio e ser bem-quisto. Eu vou ler apenas a análise do autor. As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda aflita à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância de sua existência. Elas se rendem a qualquer coisa que as faça se sentir importantes, dignas e maiores do que são. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a aparente falta de sentido da vida terá sua boa vontade e colaboração. Profissionais bem preparados sabem dessa nossa deficiência e não têm piedade nem limites para explorá-la. Sobre ela, constroem fortunas e impérios nos quais, depois, quase sempre nos aprisionam e escravizam. Seja pela política, religião, esportes, artes, moda ou entretenimento, a estratégia do manipulador é sempre a mesma: criar uma espécie de culto em torno de uma causa aparentemente nobre e se colocar no centro, como profeta e precursor da transformação, que, em geral, converte um aparentemente mal num bem. O processo todo não envolve nenhum tipo de ação, o que exigiria esforço e resultados concretos, mas imagens e palavras sempre empolgantes e evasivas. De um lado, o que essas pessoas nos oferecem parece grandioso e transformador. De outro, vazio, raso e evasivo. Isso não é uma falha, mas uma técnica. Porque o vazio e evasivo oferece espaço para os indivíduos criarem sua própria ilusão sobre a promessa grandiosa que lhes é oferecida. E a técnica terá um efeito ainda maior se as palavras tiverem enorme ressonância, se forem repletas de entusiasmo, calor e promessas eloquentes. Títulos sólidos e pomposos, muitas vezes envolvendo números para esconder a característica vaga do conceito em si, podem ter um efeito viral sobre as massas. Veja o exemplo da política. Juscelino Kubitschek e seus 50 anos em 5, Fernando Collor de Mello e o Caçador de Marajás, Luiz Inácio Lula da Silva e o Fome Zero. Em todos eles, teve-se o cuidado de criar um slogan que criasse nos seguidores a sensação de fazerem parte de um grupo exclusivo que os conectasse a uma causa nobre, grande, maior do que eles próprios. Em todos há uma luta envolvida, sempre contra um terrível inimigo comum, alguém que todos querem ajudar a exterminar. Juscelino, a estagnação do país. Collor, os marajás. Lula, a fome. Não raras vezes suspeita-se de que há alguém por trás desse inimigo abstrato, um partido, um sistema, uma pessoa ou um grupo delas, que é apontado como o causador desse mal e que seu objetivo é acabar com o bem e propagar o mal. Ao apresentar uma causa nobre,
e apontar seu adversário como inimigo dessa causa, essas pessoas criam a sensação de que o mundo está dividido em dois blocos: o bloco do bem e o bloco do mal. Elas, lógico, são o bloco do bem. Os seus adversários, o do mal. Exemplos dessa técnica podem ser percebidas na história de Stalin e sua luta contra o capitalismo, de Hitler e sua luta contra os judeus, e, mais recentemente, de Hugo Chávez e a sua luta fictícia contra o imperialismo Yankee. Essas pessoas nunca admitem que deixam transparecer que seu poder vem da criação dessa luta, seja ela fictícia ou real. Ao contrário, elas fingem que emprestam seu poder para combater esse inimigo cruel que causa esse grande mal. E isso não se aplica só a políticos. Está estampado em toda parte. Num estudo recente, grupos de homens que viram um anúncio de um automóvel novo, ladeado por duas garotas sedutoras, consideraram o carro mais veloz, mais atraente, mais bem projetado e o avaliaram com um preço superior ao de outros grupos que viram o mesmo anúncio sem as modelos. Para evitar esse tipo de manipulação, olhe sempre para o produto ou para a pessoa e não para a causa na qual se insere. Olhe para o indivíduo em si, não para o super-herói no qual ele tenta se projetar por trás de uma causa. Analise suas palavras sem a euforia que elas provocam. Em vez de concentrar cegamente na causa proposta, questione o como, o quando e o porquê dessa causa. O manipulador nunca terá a resposta para essas questões. Jamais se distraia com a imagem colorida que as pessoas pintam de si mesmas. Procure por aquilo que as motiva, pelos interesses escondidos em suas palavras entusiasmadas e enganadoras. E se você busca prestígio e liderança, torne-se uma fonte de prazer e distração para os outros. Acorde, atire-se e flerte com a imaginação e a fantasia deles. Evite ser o tipo de realista e racional que lida abertamente com a dura realidade dos fatos. Jamais cometa o erro de dizer a quem você quer seduzir que o sucesso, a riqueza e o prestígio são resultados do esforço e do trabalho duro, mesmo sabendo que isso é verdade. Se fizer isso, ninguém se interessará por você. A realidade geralmente é dura demais. A solução é muito dolorida e as pessoas não querem lidar com ela. Então, ao contrário, prometa uma fórmula mágica, uma alquimia que mude tudo de uma hora para outra. Se fizer isso, você não será apenas prestigiado por elas, será glorificado. Não se iluda, há enorme reconhecimento e prestígio esperando por quem consegue mexer com a ilusão e a fantasia das pessoas. Lembre-se, os indivíduos raramente acreditam que seus problemas são fruto de seus próprios erros e da sua própria ignorância. A culpa sempre é de alguém ou de algo. Os outros, a vida, as circunstâncias, a falta de sorte, a ausência de oportunidades e assim por diante. E se na mente deles a causa vem de fora, a solução também precisa estar lá fora. Não tente, portanto, mostrar-lhes a verdade. Eles evitam a verdade porque ela raras vezes é agradável e prazerosa. Pense nisso. A maioria de nós deseja mudanças e compreende muito bem a necessidade de fazê-las. Mas por que não as fazemos? Porque, na prática, qualquer mudança vai contra nossos hábitos profundamente estabelecidos. Ela exige uma ruptura traumática na nossa rotina, o que raramente estamos dispostos a enfrentar. Portanto, se quer cativar e seduzir os outros, sua promessa de salvação não deve passar de promessa.
Ela pode até ser intangível na realidade, mas precisa ser perfeitamente palpável na imaginação das pessoas. Faça-as sonhar, desejar, serem tentadas por sua promessa, mas não lhes dê o suficiente para compreendê-la a ponto de quererem colocá-la em prática. Mantenha a realização delas sempre distante, não a explique demais. Por isso, revelaria os obstáculos que precisam ser superados para realizá-la, e, com isso, a maioria perderia o interesse por sua ideia. Agradeço, tchau!